E por falar desta bonita devoção a São José, como que ela nasce no nosso coração? Ela é devoção de família, é devoção que vem das bonitas histórias de fé que pai passa para filho, que mãe passa para filho, e essa devoção continua forte no coração de muita gente. E para falar desta bonita devoção a São José em família, a gente acolhe aqui a dona Maria José, que tem José no nome, e o seu filho Denner. Bom dia, bem-vindos ao Bênção da Manhã, é uma alegria tê-los conosco. Bom dia, Padre Camilo, sua bênção. Deus te abençoe, Dona Maria. É um prazer estar aqui na TV Aparecida. Amém. Vocês moram em Tremembé, né, Denner? Sim, somos de Tremembé, participantes da Paróquia São José, lá do nosso querido Padre Alain. Mandar um abraço aí pro Padre Alain, que nos fez esse convite, o pessoal da TV Aparecida. E é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar esse testemunho sobre São José com todos os ouvintes aí, com todos os telespectadores da TV Aparecida. Coisa boa. Eu já tive a alegria de celebrar lá na Paróquia São José em Tremembé, né? E é uma paróquia muito fervorosa, Maria Ângela. Assim, o povo participa, crianças, jovens. O Padre Alain é um padre maravilhoso que participa realmente da vida da comunidade, é algo muito bonito. Olha só, vamos mandar um abraço para ele, então. E o Denner estava comentando comigo que ele é marceneiro. Olha, e quase uma carpinteiro, parecida com a de São José, né? Que ele tem devoção. Eu já faço sempre trabalhos, né, em casa, como ali marceneiro, né, como eletricista, alguns trabalhos residenciais. E eu tenho a engenharia como minha profissão de carreira, né, como formação. Então, estou sempre envolvido nesse mundo aí da construção, né, de ajudar a desenvolver a sociedade, a desenvolver o mundo. Perfeito. Dona Maria José, como nasceu essa devoção a São José no seu coração? Desde criança, a senhora sente essa proximidade com ele? Eu desde criança, como família mineira, né, a gente é muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. E eu acredito que foi desde quando eu nasci, por causa do meu nome. Porque antigamente se dava o nome aos filhos, o nome de santos, né? E meu nome foi Maria José. Então, foi que eu cresci rezando o terço, assim, com a minha família. Mas eu descobri São José mesmo porque eu não tinha, assim, um santo de devoção. Sim. Eu só tinha devoção à Virgem Maria e rezando o terço. Quando eu fui morar em Tremembé, que um dia fui, depois de uns 3, 4 anos morando em Tremembé, eu fui até a Paróquia São José a um convite da Mãe Rainha, né? A fazer a aliança de amor e tal. Perfeito. E aí eu conheci a Paróquia São José, já morava uns 3 anos lá. Aí eu comecei a rezar São José, né? Aí quando o Padre Alain começou a rezar o terço na rádio, né, lá em Taubaté, eu sempre acompanhava o terço São José, que ele rezava o terço São José, sim, assim que se ordenou. E eu já acompanhava o terço São José. Aí fui conhecendo mais São José, né? E aí fui me apegando, entrei para a Irmandade de São José, comecei a ser mais atividade na paróquia e fui cada vez mais. E aí tudo que eu pedia, né? Pede para São José, pede para São José. Aí fui passando para a família toda. As minhas irmãs, todos eu falava, vai pedir a São José, vai pedir a São José. Porque São José nada pode, mas tudo pode se ele pedir a Jesus, né? Isso mesmo. E a senhora é a primeira mulher consagrada a São José na sua paróquia, né? Isso, já fazia algum tempo que eu queria se consagrar a São José, mas eu não queria simplesmente ir lá e falar, eu quero me entregar toda a São José. Mas eu queria fazer uma coisa que levasse o nome de São José para as pessoas, né? Porque São José tudo fez por causa de Jesus, né? Então, nós devemos também apontar São José para ele aponte Jesus para as pessoas. Perfeito. E com você, Denner, como que nasce essa bonita devoção a São José? Vendo a fé e a devoção de sua mãe, também lá participando na comunidade, como se torna importante José na sua vida de fé como jovem? Então, padre, eu tive, né, algumas experiências durante a vida, sempre acompanhei, né, e vi a fé da minha mãe por São José, e desde criança eu, né, observava e falava, uma fé tão bonita, né, mesmo quando criança, ainda sem saber exatamente o que significa a fé. Sim. E conforme fui crescendo, fui me desenvolvendo como pessoa, como cristão dentro da igreja, eu tive muitas experiências que me trouxeram essa devoção a São José. A primeira delas foi sempre agradecer pelo trabalho, né, que eu tenho, que eu tive, e meus estudos, que São José sempre foi um santo trabalhador, né, sempre foi o que trabalhou nesse sentido. E alguns anos atrás eu tive uma experiência muito forte de vida, que eu sofri um acidente de moto muito grave, fiquei assim num estado crítico de saúde. Sim. E, né, durante aqueles segundos rápidos ali do acidente, enquanto eu estava
aguardando socorro, eu pedi para São José, né, que se fosse da vontade dele, que ele me tirasse daquela situação. E depois de alguns dias aí internado no hospital, feito algumas cirurgias, ele me devolveu essa condição de vida sem nenhuma sequela após esse acidente. Que inclusive foi até um ponto que os médicos citaram, que era muito difícil eu não ter tido nenhuma sequela pela gravidade do acidente. Então, depois disso, eu dediquei totalmente minha vida a São José, em levar o nome dele para outras pessoas que não conhecem, para outras pessoas que ainda não têm a devoção, através da experiência de vida que eu tive com São José. E que eu posso dizer que, no momento que eu mais precisei, ele não falhou, que é exatamente o que diz, né? Se o anjo do Senhor não vos valeu, valei no São José. Perfeito. Então, foi uma experiência espiritual que São José me proporcionou. Que bom. Isso marca a vida inteira. Então, o Denner estava, voltando aqui aos nossos entrevistados, o Denner estava falando do acidente que ele teve, né, e como que a devoção a São José o ajudou nesse momento, a fé e tudo mais que estava falando e sentindo. E aqui a gente tem uma questão que a devoção a São José pode ajudar a superar os desafios, não é? Queria que vocês comentassem isso, porque a gente comenta muito sobre São José, questão família, questão trabalho, mas vocês levantaram aqui a devoção a São José na questão saúde, não é? Queria que vocês comentassem isso. Então, Mari, Padre Camilo, São José, ele é um santo que, apesar de ser muito relacionado com o trabalho, ele é um santo que pode com todas as causas, né? E contando aí pouquinho mais da minha experiência, eu tive essa questão, né? Passei por esse propósito do acidente para alcançar um plano maior. E a partir disso, poucos dias depois, eu recebi uma ótima oportunidade de trabalho. E essa oportunidade de trabalho, ela veio numa hora que eu estava precisando muito na minha vida. Então, eu associei com que tudo isso foi um processo que eu precisei passar para alcançar algo maior. E para as pessoas, né, que às vezes sentem dificuldades durante a vida, principalmente no meio profissional, que é alguma coisa que afeta muito o nosso país, entreguem os seus pedidos a São José. Ele vai atender com todo o amor, com todo o carinho. Entendo. E por mais que às vezes possa parecer difícil, mas que a gente não desista, né, dos nossos planos, dos nossos propósitos. Deus, ele sempre vai realizar da maneira dele, mas com os nossos pedidos e as nossas orações, São José vai levar com o nosso carinho, né, com o amor dele, para Jesus, e ele vai realizar da maneira que a gente precisa que seja realizado. Maravilha. Testemunhal bonito, né, Padre? Bonita essa confiança, né, de saber que nós temos alguém que junto a Deus pede por nós. E quando a gente confia e acredita, mesmo diante das situações mais difíceis, a gente não perde a paz no coração. Dona Maria, a senhora como devota, consagrada a São José, né, quais são os exemplos bonitos da vida de São José que a senhora também traz no dia a dia para a sua vida, seja como mãe, como leiga lá na comunidade? Olha, Padre, se eu for falar tudo o que eu sinto por São José, eu ia fazer toda a ladainha, né? Sim. O patrono das famílias. Hoje a família precisa muito da proteção de São José. Sim. O exemplo de família que é a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, né? Então, São José é aquele que completa tudo, o pai de família, aquele protetor, aquele que sustentador, né? Das coisas tão difíceis hoje em dia para as famílias, sustentar o pão de cada dia. Então, vai a São José. Então, São José é aquele que completa todas as coisas, né? Então, a minha devoção a São José é completa. E a senhora tem uma ação bonita que vocês fazem, principalmente junto à casa de pessoas idosas, enfermos, que fisicamente não podem participar da comunidade, mas vocês levam pela oração esta presença também de São José, né? Como que funciona esta bonita ação que as senhoras realizam lá? É um grupo de senhoras que já faz 36 anos que rezam o terço, Sim. né? Eu comecei a participar faz pouco tempo. Então, as famílias que são idosas, né, já são mais de idade, que estão acamadas, adoentadas, a gente vai rezar o terço às 9 horas da manhã, todos os dias. Então, é um meio da gente levar Deus até elas, dar esperança, né, para que elas, né, dias melhores, passar ali a dor da enfermidade, né, passar melhor com Nossa Senhora, com São José, com Jesus, né,
que dê essa força para eles. Porque já Maravilha. que eles não podem ir, a gente leva Vocês a levam. palavra até E eles. fortalece a confiança no amor de Deus, que tudo pode curar, que tudo pode E fortalecer. se une à comunidade, para que eles Maravilha. não estão sozinhos, a comunidade estão juntos. Ótimo. Depois vamos continuar aqui conversando com a Dona Maria e com o Denner, mas nós vamos agora conversar com o senhor Hélio Peixoto, que também é um homem devoto a São José, e como São José mudou e transformou a vida dele e trouxe um significado novo para o seu trabalho e para a sua história de fé. Seu Hélio, bom dia, bem-vindo aqui ao Bênção da Manhã. Bom dia, Padre Camilo, a tua bênção. Deus te Bom dia, abençoe. Mário. Bom dia. Bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela TV e também pelas redes sociais. Muito bem. Olha, hoje celebramos São José e ficamos sabendo que o senhor é um grande devoto e que deve a São José uma bonita transformação da sua vida. Fala pra gente de forma rápida o que São José significa na sua história de vida. É verdade, Padre. Hoje eu tenho uma marcenaria que há tempos atrás era em Taubaté. E devido a um tempo que eu tive de alcoolismo, um alto grau de alcoolismo, algumas das minhas irmãs conseguiram me trazer para Cachoeira. Eu fiz um retiro espiritual na comunidade São Padre Pio, de onde eu vim a conhecer mais, né, sobre a espiritualidade, sobre a vida de São José, também de Padre Pio. E quando eu estava para sair dessa comunidade, eu pensei em não deixar mais Cachoeira Paulista. O fundador da comunidade São Padre Pio me aconselhou a trazer a marcenaria para Cachoeira Paulista. Aí eu trouxe a marcenaria para Cachoeira Paulista, mas já não queria mais aquele nome velho. A minha intenção era começar uma vida nova com tudo novo. Então, eu tive eu fui fazer um passeio com uma das nossas missionárias em Guará, que ela foi fazer umas compras e eu fui para acompanhá-la. Aí a gente retornando para Cachoeira, a gente estava rezando o Terço da Misericórdia quando ela me mostrou na serra uma imagem que tem de um gigante dormindo, mas que para nós é essa imagem de São José dormindo. Aí ela me falou: olha, seu Hélio, aquela é a imagem de São José dormindo, ele é o padroeiro dos marceneiros. Aí a partir daí eu já tinha na minha cabeça que o nome da marcenaria seria Marcenaria São José. E hoje eu tenho um garoto que me ajuda, que me deu este livro aqui. E lendo este livro, eu descobri que São José, ele se espelhava em Abraão. Essa obediência tão grande de São José a Deus, ele espelhava na obediência de Abraão. Então a minha devoção a São José partiu dessa espelhação. Hoje eu me espelho a São José. Eu procuro ser hoje um homem como São José foi, vivendo o que São José viveu. Então, diante dos problemas, das dificuldades que eu tenho hoje na minha vida, eu me espelho nos problemas, nas dificuldades que São José teve. Quando o anjo apareceu para ele, falou para ele: pega Maria, o menino, e vai para o Egito. Ele não questionou o que ele passaria. Ele acreditou, confiou e partiu. Então, hoje eu procuro fazer desta maneira. Como o Padre Camilo falou, quando José conheceu Maria, ele tinha os sonhos dele com Maria, de ter uma vida, de ter uma formação, de formar uma família. Ele não esperava o que Deus estava preparando para ele. Então, hoje eu tenho como São José meu devoto, e eu creio que o que Deus está preparando para mim é o melhor. Porque o sonho de José com Maria, para José humano, era o melhor.
mas o que Deus preparou para ele diante daquela situação foi o melhor para ele. Então eu confio, hoje eu sou um devoto de São José, diante de todas as dificuldades que eu tenho na marcenaria hoje, marcenaria de São José, eu tenho São José como meu patrono, como meu guia. Todas as dificuldades que eu tenho, eu creio que ele está junto comigo e me ajuda a passar todos estes momentos da minha vida. Que maravilha, seu Hélio, né? Que lindo testemunho. E a gente fica feliz que na fé o senhor encontrou forças para se libertar da escravidão dos vícios e se tornar realmente um homem novo, tendo São José como modelo e espelho daquilo que o senhor hoje vive. Que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe os sonhos em seu coração, que José sempre interceda pelo Senhor e por toda a sua família. Que o trabalho seja aí caminho de alegria, que o trabalho seja caminho de realização, que o trabalho seja caminho de santificação. É uma bonita lição que São José nos ensina. Obrigado pela partilha. Tenha um feliz e abençoado dia de São José, aí na sua marcenaria, em Cachoeira Paulista. Grande e carinhoso abraço. Bonito, né, Mari? Quando a pessoa encontra na devoção ao santo um caminho também para poder mudar e transformar a sua realidade, o seu jeito de viver. Tanto no vício que ele se livrou, como também na profissão, né? Achei muito bonita a história dele. Parabéns, querido. E eu quero agradecer muito a Dona Maria José, ao Denner. Obrigada pela presença, parabéns por essa devoção maravilhosa e que São José continue abençoando muito a vida de vocês. Amém. O Denner pediu para mandar um abraço. Por favor, Denner. Pode falar, Denner. Eu quero mandar um abraço, primeiramente, para minha namorada, Ludmila, que está me assistindo nesse momento. A Maria do José. Exatamente. A minha Maria. Eu tenho pedido, hein, padre? Um José para minha filha e uma Maria para ele. Que, né, ela está descobrindo a devoção de São José. Que bom. Pelo meu testemunho. Mandar para toda a minha família, que está no interior de Minas, né, que está nos acompanhando agora. Para a minha prima Vanessa, que pediu para me mandar um alô para ela. Então, e para todas as pessoas que nos assistem, né, nesse momento, que vocês possam procurar a igreja, né, que vocês frequentam e procurem São José. São José, o simples fato de você olhar para ele e entregar o seu coração, ele vai entender tudo o que está lá dentro. E ele vai conseguir fazer exatamente junto com Deus o que você está precisando. Perfeito. E a senhora, o que diria para as pessoas da importância da devoção de São José, para as famílias principalmente? Depois de Jesus e Maria, ide a São José. Isso. São José, procure conhecer São José. Vai na ladainha, vai conhecendo São José, patrono da Sagrada Família, patrono da igreja, que cuida dos moribundos, terror dos demônios. São José é tudo isso, né? Ele nada falou, mas tudo ele escutou, a voz de Deus. Ele falava com Deus até em sonhos, né? Ele escutava a voz de Deus. Então, ide a São José, né? Eu digo que na minha casa eu não tenho São José dormindo. Isso, muito acordado. Porque ele não dorme, porque toda hora eu fico lá, vamos São José, vamos vai lá, São ele José. cochila, a senhora corre, fala, vamos São José. Então tudo a gente recorre. Depois de Jesus e Maria, ide a São José. É bonito. Vai conhecer São José. E ele representa hoje para as famílias aquilo que ele foi para a Sagrada Família de Nazaré. Ele foi aquele que acolheu e protegeu Maria, ele foi aquele que cuidou e educou do menino Jesus, aquele que do trabalho colocava o pão sobre a mesa. Então que São José seja o pão sobre a mesa, a grandeza do trabalho digno para todas as pessoas e que ele seja aí a proteção para todos os lares. E tem um refrãozinho de uma música do padre Zezinho que ela diz assim: que bom seria se o Natal não fosse apenas um dia, se as mães fossem Maria e os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Gratidão pelo testemunho e pela presença. Agradeço, Deus abençoe padre. a família de vocês. Amém.